Opa! Nessa aula a gente vai fazer o desenho de imaginação, né? É sempre legal pensar onde a gente vai construir o desenho, né? Então aqui eu pensei o desenho como se fosse fazer no antebraço, então eu estipulei mais ou menos a geometria, né, do antebraço. E então eu marquei o centro e começo aí a colocar algumas linhas de força. Tento imaginar como que essas linhas de força vão integrar no corpo da pessoa, né? Isso é muito importante, porque é o que vai integrar o desenho à pele, vai dar o movimento, né? Os encaixes necessários, né? Então eu começo a escolher mais ou menos aonde vai estar ali o meu puncto, que chama, né? Seria aquela parte onde puxa o desenho, né? É a parte principal do desenho. Eu quero que quando eu estiver fazendo a composição ali, estipulando a composição e dando a ideia de movimento de dentro para fora, o olho do observador, de quem vê essa tatuagem, ela começa onde eu estou esboçando aqui a figura. Então eu começo fazendo as linhas simples, de um modo bem simples, bem marcado, ó, sem se preocupar com o acabamento ainda. Para isso eu escolhi um papel com uma qualidade até intermediária, né? Não é um papel muito bom, mas também não é um papel ruim, né? Estou fazendo usando um Canson 140 gramas, né? Eu pensei de fazer uma rânia a princípio, mas o desenho acabou me levando para uma ideia de morte, assim, algo com cajado ali, com cajado não, é uma foice, né? Então achei que vai ser legal ter uma composição ali onde eu tenho a madeira da foice ali, o cabo da foice, né, na diagonal atravessando da esquerda para a direita no braço da pessoa, né? Então, a partir do momento que eu defini, eu consegui elaborar melhor a ideia, né, ter uma clareza melhor da ideia, de posicionar as mãos ali, né? Sempre lembrando que tudo isso que eu estou fazendo é de imaginação, de memória, e então para que você possa fazer isso é legal você ter um estudo prévio, né? Agora eu estou passando algumas linhas para começar a pensar na estrutura do desenho, para que esteja dentro de uma proporção, né? Se o tamanho das mãos corresponde a 3/4 do rosto, né? Então eu tenho que ter essa noção, né? De espaçamento, de proporções geométricas. A partir do momento que eu tenho o esboço mais ou menos definido ali, essa linha eu preciso dar uma apagada. Então eu pego um papel, pode ser um algodão também, e dou uma apagada, eu dou uma misturada, né? Eu começo a integrar o cinza no papel. Então o papel acaba impregnando de cinza, tá? Com uma borracha eu começo a marcar algumas possibilidades de luz, de volume, né? E eu poderia ter começado pela parte mais escura. Nesse desenho, eu resolvi tentar marcar alguma coisa de iluminação. Então, essa iluminação é interessante, né? Eu até explico na aula de volume aquelas regras onde a profundidade e a ideia de claro ou escuro está diretamente relacionada à profundidade, né? Aonde mais claro é mais próximo, né, do observador. Conforme eu vou aprofundando, dando a ideia de profundidade, eu vou escurecendo, né? Então eu começo ali a imaginar as próprias marcações do desenho, né? Virou como se fosse uma nuvem, né? Eu deixei todo sombreado, né? E a própria imaginação da gente faz com que a gente comece a imaginar o desenho. Nesse momento, às vezes eu dou uma fechadinha no olho, como se eu estivesse imaginando mesmo, onde o meu pensamento começa a sobrepor a forma que já está no papel, né? Eu não, como eu disse, eu não faço a mínima ideia de como vai ficar esse desenho. É uma coisa que vai nascendo no embate entre as manchas de cinza e a minha imaginação, a minha lembrança, a minha memória, né? O que eu sei sobre a figura. Então eu deixo a coisa acontecer de um modo bem livre, né? Tento conduzir essa
esse modo quase onírico, né? Quase que um sonho, quase que uma imaginação de tentar enxergar a figura antes de estar pronta, né? Mas eu é como se eu tivesse, sei lá, psicografando ali a memória, né? Então eu começo a marcar as partes mais escuras, sempre do claro para o escuro nesse caso, tá? É diferente da tatuagem, que depois que esse desenho estiver pronto, tudo certinho, eu faço o inverso. Eu começo do escuro para o mais claro, para que eu possa conseguir fazer o quê? As gradações, né? No máximo de potência de preto, para depois ir conseguindo os mais claros. Então na tatu tem um limite de escurecimento. Então é legal a gente já colocar esse limite, né? Sempre com uma cautela muito grande, para que depois a gente consiga ir, ó, esfumaciando, né? Chegando nos mais claros. Quanto mais tons de cinza eu conseguir colocar, mais interessante fica o nosso desenho em tons de cinza e sombreado. Então eu pego um esfuminho, né? Eu começo a agregar o grafite ao papel, né? Essa é a função do esfuminho. O esfuminho ele tem a capacidade de espalhar muito grande, né? De conseguir mesclar bastante o grafite no papel e tirar aquela marca, né? Mas ó, já o papel toalha ou algodão, se você quiser usar, ele já apaga, né? Ele dá um reset ali que você possa começar de novo o processo de imaginação. É como se eu tivesse a opção ali de você ir transformando em nuvem, aonde você esfumaceia e com a lapiseira você vem definindo. Sempre assim esse procedimento. Ora você deixa ele esfumaciado e com a lapiseira você vem definindo a ideia e a imaginação, certo? Sempre buscando imaginar a direção de luz, os volumes, né? A profundidade, né? Quanto mais preto ali, mais escuro, mais profundo eu consigo dar ideia no desenho. E nunca é tarde para você recriar, fazer o desenho, né? Você pode modificar isso, assim como o pensamento, a gente tem que ter um papel que suporte esse apagar, voltar, né? Só assim você vai conseguir desenhar com a imaginação. Perceba que eu estou tentando fazer o manto ali da caveira. Tem hora que a gente tem é muito bem sucedido, tem hora que nem tanto, tá? Então, a partir da observação, a gente vem acertando, né? Vem acertando o que a gente quer, né? Então é uma coisa assim, onde você faz, executa, olha ou corrige, né? Mantém ou conserta, apaga, começa de novo, sombreia, né? Dá definição. Coisas que você não curtiu muito, você tira a definição com o papel, tá? Nesse embate, conforme você vai vendo o material, a concretização do desenho, você tem condição de julgar, tá? Que nem eu olho ali, eu vejo que a mandíbula da caveira está um pouquinho recuada, né? Depois eu vou tentar dar uma acertada nisso, né? Então você vai comparando, levando o seu bom senso, tudo aquilo que você conhece sobre, no caso ali do tecido, da sombra. É lógico que muitas limitações vão acontecendo a partir do momento que ainda te falta estudar algumas coisas, sabe? Então, nesse sentido, a gente tem que sempre estar estudando coisas que vão além do desenho, né? Coisas assim do dia a dia, texturas de tecido, de árvore, de diferentes materiais, metal, vidro, superfícies polidas, né? Tudo isso vai fazer com que você depois, na hora que estiver imaginando, possa ter um acabamento melhor no seu desenho, tá? O desenho está sendo acelerado, né, em vários momentos, né? Porque é um processo longo, é um processo que requer
paciência, né? Observe agora que eu vou passar o pincel. O pincel também tem muita importância, né? Porque o pincel, ele vai fazer uma integração com o papel que vai dar o efeito de atmosfera no desenho. Perceba como que a profundidade, ela se apresenta de um modo mais realista quando você dá uma integrada com o pincel, porque ele não é capaz de apagar o desenho. Ele dá uma leve mesclada, né, daquilo que ficou definido demais, às vezes para você fazer um desenho mais realista. Então repare que são vários os recursos na hora de você estar sombreando, né? Desde o esfuminho, desde da lapiseira, do pincel, né? Então, ó, vamos recapitular então. Enquanto que o guardanapo ou o algodão, ele é capaz de fazer uma nuvem praticamente capaz de desaparecer com os seus traços, o esfuminho é capaz de mesclar superfícies mais escuras, onde você quer quase que definir o desenho, mas sem uma perda muito grande. Já o pincel, ele é capaz de mesclar o desenho, dar aquele sombreado de modo geral, onde você consegue fazer com que a superfície geométrica ou objeto esteja integrado dentro de uma atmosfera, né? É como se eu percebesse a distância do observador, né, para a figura. Então é isso que o pincel vai ser capaz de fazer, tá? Ele dá um efeito de que tem oxigênio, que ele tem ar ali, que tem, né? É possível de estar na figura, é o acabamento 3D, né? E isso a gente consegue, né? Olha como que eu estou definindo agora, ó, com a lapiseira, já pensando no tom mais negro possível, vendo? Olha como que a figura vai parecendo estar bem profunda mesmo, com bastante ideia de tridimensionalidade, né? Lógico que ele está no meio do caminho, a mandíbula ainda está torta, né? Ainda vou dar uma mexida na mandíbula porque ficou um pouco mais escuro do que deveria, algumas partes, e eu preciso alinhar ela ainda, tá? Então é uma coisa assim, é gradativo, é, é para se fazer com tranquilidade, né? Sem a pressa de tentar terminar o desenho, né? Sem passar por todas as etapas, né? É a observação, comparação, né? E paciência, e usando essas ferramentas conforme eu apresentei aí para vocês, tá? Quem vai dar a quantidade de acabamento e dizer assim, nossa, acabou, é você, porque esse tipo de desenho você consegue ficar muito tempo trabalhando e dando ideia de detalhes. Você pode parar, dar uma olhada em algumas imagens para ter ideias, né? Quem dá o grau de detalhamento é você, né? A partir do momento que você imaginou, começou o desenho, você pode parar ele a qualquer momento, dar uma estudada, uma observada, alimentar o seu inconsciente mesmo, para que você possa voltar ao desenho, né? Então é sempre assim, quero dar uma mexida, eu posso dar uma clareada com o guardanapo, eu posso vir com essas borrachas mais fininhas, né? Para poder marcar a luz, marcar a iluminação. E como eu estou fazendo agora ali, fazer os meio tons, as passagens definidas, mas com meio tons, não com tons mais escuros, né? Então, tudo isso é uma forma de você ir chegando, aproximando na imagem que você quer construir, né? Conforme você vai fazendo o desenho, se faz necessário você começar a apoiar o desenho com um guardanapo ou um sulfite, para que você possa deslizar sua mão pelo desenho sem apagar o desenho, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a partir do momento que vai tendo o acabamento final, né, e você não quer mais que ele desapareça, é interessante você usar esse recurso. Então eu continuo ali marcando as partes mais escuras, sempre é o caminho por atingir o escuro
mais sólido possível, né? Mais preto que eu conseguir alcançar, porque quanto maior a minha escala de cinza, né? Que chama-se valores, quanto mais valores tonais eu consigo adicionar ao desenho, mais rico fica o meu desenho, tá? Então eu dei uma definida, eu cheguei quase que nas etapas finais ali do rosto, né? Sempre dá para mexer, como eu te disse. Então eu começo a ir para as outras partes, né? Então, apesar de eu estar demonstrando ali, né? É o mesmo processo, tá? Inicial. Eu começo a repetir aquele mesmo processo de definições, de imaginação, de geometrização das figuras, né? É interessante, que nem eu estou ali fazendo à mão. Eu já desenhei outras vezes à mão, de forma óssea, né? Então é interessante você aproximar. Lógico que eu não estou usando referência nenhuma, então às vezes vai ficar um pouco diferente da realidade, né? Você não pode se incomodar com isso nessa modalidade de desenho, né? Porque como a própria técnica demonstra pra gente, nós temos condição a qualquer momento de adicionar algo a mais, de modificar, de apagar, né? De mudar a forma. O que não é legal é você, de repente, alterar completamente o desenho. Aí é complicado, né? Porque a rasura aí começa a aparecer. Agora, quando são modificações pequenas, né? Que não alteram muito a estrutura geral do desenho, não tem problema nenhum, né? Você conseguir fazer essas modificações, tá? Até digo que se o papel não suporta fazer isso, você não está usando o material correto para trabalhar com a imaginação. Por isso que tablets, né, materiais digitais, eles são muito legais para poder fazer esses treinos, né? Treinos de imaginação, porque ali você pode mudar a qualquer momento, você tem uma superfície e um jeito de desenhar completamente plástico, né? Completamente mutável a qualquer momento, né? Então, eu sigo aí no desenho apenas marcando aquilo que eu me proponho, né, a fazer, a terminar, e utilizando as técnicas, né, reproduzindo esse embate de pincéis, de uso de lapiseira e de uso de algo maior como um algodão ou o guardanapo de papel que eu gosto muito de usar, por ele ser meio duro, né, um pouco mais sólido do que o algodão. Eu consigo mesclar e apagar os esboços, né, com maior rapidez. Preste atenção nesse momento em que eu vou usar a borracha bem fininha, né, e para iluminar. E com o pincel eu dou uma gastada, tá vendo? Porque nem sempre a hora que você passa o pincel com a lapiseira com a borracha, às vezes o branco fica intenso demais e ele fica mais rígido, mais duro, né? E o pincel dá aquela quebrada, né? Dá aquela mesclada entre a luz e o highlight mais forte, né? Que seria aquela luz mais forte. Você tem condição de deixar ou então de dar uma mesclada nele, né? Para dar uma coisa mais suave, uma passagem mais harmônica, né? Para o desenho. Sempre eu encerro definindo o desenho, né? Conforme eu estou fazendo ali. Acaba que eu termino o desenho através da definição, né? Para que ele fique bem escuro, né? Bem marcado, bem em contrastes, né? Contraste com o papel muito grande, né? Do claro para o escuro, né? Eu tento desaparecer com algumas linhas, né? Que para tatuagem eu acredito ser muito importante. Quando você tem um escuro sólido, né? Ele faz com que a sua tatuagem fique mais definida e durável, né? Então, ó, eu vou fazendo o desenho, né? Mesclando e possibilito que ele tenha esse contraste. E é o contraste que vai fazer com que você consiga enxergar de longe, né? De bem longe, a sua tatuagem, né? Para não ficar aquela mancha
no braço da pessoa onde você não consegue ter aquela definição. Então, a busca constante sempre é ou por escolher imagens que tenham esse contraste, e no caso do desenho de imaginação, onde você pode controlar todo o processo, você sempre é interessante buscar esse contraste. Vou dar uma acelerada grande aqui, né, para que a gente possa ir vislumbrando a totalidade do assunto, né? Então, agora, o que é importante? Depois que você começa a ter o desenho, é interessante você começar a pensar como que você vai integrar ele na pele do seu cliente, né? Então, eu trabalho muito com a ideia do fundo, né? Como se ele mesclasse e fosse desaparecendo, né? Que isso possibilita com que você consiga depois ou colocar um desenho muito próximo, ou colocar ele por baixo, ou, né? Que faz com que o desenho integre na pele, né? Esses recursos de você ter manchas, né, em branco, saindo, definindo o desenho, tudo isso acaba sendo um ornamento que faz com que sua tatuagem fique bem integrada ao local que você vai tatuar. Então isso é muito importante, tá? Então a parte de iluminação agora eu estou fazendo, tentando imaginar a direção da luz, né? Como seria o recebimento da luz. Sempre eu marco a iluminação e acerto esse brilho muito duro com o pincel, tá? Muito importante fazer isso. Então vamos dar mais uma acelerada, né? Que é a repetição do processo. A qualquer momento, então, você pode retornar, né? Definir, escurecer, né? Para chegar no limite mesmo do grafite. Perceba que o grafite já está até brilhando aqui na parte esquerda do vídeo, né? Mas isso é por conta da direção da luz, né? Então é legal sempre você se posicionar na cadeira, na mesa, de um modo que você não veja esse reflexo, tá? Para que um momento do dia ou uma iluminação bem posicionada faça com que você consiga trabalhar bem ali o seu desenho, tá? Sem ter assim reflexos que possam estar te atrapalhando, né? Tem que estar bem confortável, né? E faz com que isso você possa trazer a qualidade para o desenho, né? Não é um desenho que eu pretendo terminar, é mais para a gente esgotar essa parte teórica, né? Acredito que já deu para ter bastante noção da lógica de um desenho de imaginação e as dicas de acabamento ao mesmo tempo que você deixa a imaginação fluir, né? Você tem que ter um lugar onde você trabalha a imaginação similar à ideia da mente da gente, né? Ele tem que ser reversível, modificável, né? Para que você possa criar o desenho, né? Não existe fórmula, não existe mágica para isso, né? Então você tem que deixar a coisa acontecer. Muitas vezes no começo nós vamos ter mais fracassos do que vitórias, tá? Então a partir do momento que os fracassos vão surgindo, tente observar o porquê desses fracassos. Se foi uma falta de conhecimento sobre o objeto, se foi o material que possa ter te segurado, né, te atrapalhado. É sempre bom estar com materiais que dê prazer na hora de desenhar, né? É legal, eu gosto de usar lapiseira, né? Tem gente que já prefere um lápis muito bem apontado. Então tem que ser gostoso mesmo de trabalhar. Então, ó, nesse momento, eu vou relembrar aqui onde que está o meu formato do braço, tá? Sempre faço sobrando um pouco, né? Se é que é a primeira tatu daquele local, né? Vamos supor que se eu tiver já tatuagens no local, é lógico que eu tenho que mesmo deixar uma sobra, mas nada que seja importante, né? Então aqui eu estou considerando como se fosse a primeira tatuagem ali do antebraço, tá? Então eu começo a desenhar a sombra como se ele estivesse ornamentando ali no caso o pulso do cliente, né? Para que ele tenha, ao mesmo tempo que um desenho
figurativo, como o caso da morte ali, que seja a morte não da vida, mas a morte da ignorância, nesse caso da ignorância de quem não conhece as modalidades do desenho, mas é interessante você ter essa lógica, né, de ornamento, de embelezamento também, integração do corpo, né? Ali estou marcando a direção da luz, né? Eu defino a luz daquela manchazinha ali que eu gosto de fazer, porque ele dá um elemento compositivo bem bacana na pele. Assim que ele assume o formato do braço, ele deixa de ser essa linha mais reta para ter uma linha mais integrada ao corpo. E a sombra também vai fazer o efeito negativo, negativo no sentido de ser escuro, claro, escuro, né? Então ele vai fazer aquela contraposição, né, da imagem em branco ali, que seria o tom da pele do cliente, para que eu possa daí então ter elementos de composição. Então isso, o nome correto para esses ornamentos dentro da tatuagem são elementos de composição, tá? Ele vai dar a ideia de equilíbrio, né? Mais para frente eu vou gravar o vídeo que fala só de composição, só dessa ideia de elementos compositivos, né? Que trata do equilíbrio, do ritmo, do movimento, né? Tudo no intuito de dar uma unidade ao desenho e, consequentemente, a harmonia dentro da tatuagem. Então vou colocar algumas texturas, né? Uns rasgados aqui na roupa da nossa morte aí, para poder estar concluindo aí a nossa aula, né? O desenho não vai ficar completamente finalizado, né? Para isso, às vezes a gente tem que doar mais tempo mesmo. O tempo dentro do desenho ele é muito importante. Quanto mais tempo a gente consegue doar para o desenho, mais qualidade técnica, mais informação a gente consegue estar colocando aí no desenho para tatuagem. Vamos dar uma assinadinha aqui, só para concluir a nossa aula. Muito obrigado aí, até a próxima. Valeu, pessoal. Se você ainda não adquiriu o nosso material, nosso livro aí de manual para que a gente possa estar fundamentando esses conceitos, vou deixar o WhatsApp aqui na tela e obrigado.